E no vídeo de hoje eu quero te dar mais detalhes sobre os dois volantes que o Internacional está próximo de contratar. Cuéllar, que atua no Al Hilal da Arábia Saudita, e Gabriel Baralhas, jogador que atua no Atlético Goianiense. E também quero te falar o que o técnico Mano Menezes pensa sobre essas duas contratações. Então, só antes de começar esse vídeo, com mais detalhes sobre essas últimas informações do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados e coloradas, seja muito bem-vindo, e no vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações do Internacional. Só antes, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Além disso também, quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Magu.bet, que é uma das casas de apostas mais seguras e melhores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Clicando no primeiro link, tu vai ser direcionado diretamente para o site deles, onde tu vai fazer o teu registro. Fazendo o teu registro, tu vai fazer o teu primeiro depósito. E é aí que tu ganha um bônus de até R$200. Então não perde tempo, clica aqui ó, no primeiro link na descrição e aproveita e já dá uma brincada lá na Magu.bet, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Nesta quarta-feira, o Internacional que joga no próximo sábado contra a equipe do Juventude às 7 horas da noite. Inclusive o técnico Mano Menezes só tem mais 2 treinos antes desse jogo. Inclusive esse treino nessa quarta-feira deve ser o treino que deve definir a escalação. A gente já sabe que a escalação que deve ir a campo deve ser muito parecida com a que terminou o ano de 2022 e também com a que atuou no jogo treino contra a equipe do São José. Inclusive eu nem vou falar sobre essa escalação porque é algo que eu acho que já está todo mundo cansado de saber. Mas no vídeo de hoje eu quero te dar mais detalhes aqui sobre as negociações por parte do Internacional. Nessa última terça-feira, o técnico Mano Menezes deu uma entrevista coletiva, falou sobre a busca por reforço internacional, acalmou a torcida nesse sentido, disse que o fato do Inter estar sendo letárgico nesse processo de contratações também é por culpa dele, Mano Menezes, que quer trazer jogadores que sim venham para acrescentar e não só jogadores para ter como uma quantidade. A direção e o Mano Menezes querem jogadores com características específicas. E ele falou o caso, por exemplo, de um volante. Ele diz que hoje tem o Matheus Dias, inclusive fala para a torcida, a torcida diz que é para o Matheus Dias jogar, mas quando chegar o momento do Matheus Dias falhar, por exemplo, no lance, a torcida vai cair em cima do Mano Menezes porque não contratou um volante mais experiente. E é isso que o Mano Menezes vai fazer. Vai trazer um volante mais experiente para daqui a pouco, quando o Matheus Dias acabar não trazendo resultado, colocar esse volante mais experiente para dar uma segurada no atleta que ainda tem apenas 19 anos de idade. E a direção segue interessada, inclusive tem um pré-acordo, isso é uma informação, com o Cuéllar do Al Hilal da Arábia Saudita. É um jogador que já passou pelo aval do técnico Mano Menezes, é um jogador que neste momento já escutou o projeto da direção do Internacional, inclusive ele topa voltar ao Brasil e vir ao Internacional. Hoje ele tem um salário de 1.750.000 lá na Arábia, mas ele toparia abaixar o seu salário para vir ao Internacional. Só que, como todo mundo sabe, ele só ainda não veio para o Inter em função do transfer ban do Al Hilal, que com esse transfer ban, a equipe saudita não consegue trazer uma peça de reposição. Por isso que eles não liberariam um colombiano neste momento. Mas o que eu quero trazer para ti é que depois do Mundial de Clubes, que é depois de fevereiro no caso, existe uma possibilidade, a direção vai tentar novamente uma liberação junto ao Cuéllar. Caso não consiga, essa negociação vai ficar para metade da temporada quando o transfer ban do Al Hilal cai e daí eles podem trazer uma peça de reposição. Inclusive, até a metade do ano, o Inter deve ficar com o Matheus Dias, com o Johnny e também com o Gabriel, que retorna a partir de abril. Mas o que eu quero trazer para ti de informação é que o Internacional já tem um acordo com o Cuéllar e ele deve ser o volante do Internacional ao longo da temporada. Mas se tá certo para ele vir depois do Mundial ou na metade do ano, nesse momento esta é incógnita. Mas a informação que a gente tem de bastidor é que a direção já tem um acerto com o jogador para vir a partir da metade da temporada, tá bom? E aí só vai depender realmente do Al Hilal liberar o jogador, ou se vai ser agora ou se vai ser na metade do ano, tá bom?
Na questão do Gabriel Baralhas, que é um jogador de 24 anos do Atlético Goianiense, inclusive muito promissor, foi um dos destaques do Atlético Goianiense na última temporada, inclusive eliminou o Nacional do Uruguai do Luiz Soares e também do Felipe Carvalho, inclusive no jogo de volta, que foi no Serra Dourado, se eu não me engano, o Baralhas foi um dos melhores da partida, que tinha o Soares e também, né, o Felipe Carvalho. Mas o que eu quero te trazer para ti de informação é que esse é um jogador que deve chegar ao Internacional, se confirmar essa contratação, um jogador que chegue para ser o reserva do Depena. Se a gente for olhar hoje o elenco do Internacional, o Inter não tem um reserva por Depena. Tem o Lucas Ramos, mas que não faz muito aquela função, né? Ele foi improvisado ali para ser um segundo volante, mas por característica inicial, o Lucas Ramos é um jogador um pouco mais avançado, inclusive ele não tem essa característica de marcação. Aí vocês vão me falar, tá, mas pro lugar do Depena tem o Dias, tem o Johnny. Tem realmente esses dois atletas, mas tem características diferentes. São dois jogadores que não saem muito por ataque. Ao contrário do Gabriel Baralhas e ao contrário do próprio Depena, que é um jogador muito ofensivo, que aparece muito na área. E o Baralhas tem características parecidas com o Depena. E como eu te falei lá no início, o Mano Menezes quer jogadores que cheguem para acrescentar, não só em quantidade, mas também qualidade. Mas também, como todo mundo sabe, a direção do Inter não tem, por exemplo, um valor para trazer um cara muito melhor do que o Depena ou um cara do mesmo nível. Até teria, por exemplo, a possibilidade de trazer o Arangues, que é o nome que está sendo discutido, que vai ter uma reunião. Inclusive, eu falei no vídeo ontem a possibilidade sobre o Arangues. Mas o Baralhas chegaria para ser um reserva, para compor elenco, um jogador novo ali, promissor, quando vê dar certo, vale a aposta, né? Assim como foi o Vânias, assim como foi o Vitão, Depena, jogadores que chegaram como aposta. Mas o Baralhas, tá? Inclusive, ainda não tá fechada essa negociação, conversei com duas pessoas, o presidente do Atlético Goianiense, Adilson Batista, e também a assessoria do Gabriel Baralhas. Os dois me disseram que ainda não é um negócio que tá fechado, mas está encaminhado. Tendência, tá? O Baralhas, inclusive, renovou agora nos últimos dias com o Atlético Goianiense até final de 2025. E a tendência é que esse negócio possa sair até por meio de um empréstimo. Ou até mesmo o Internacional dando jogadores ao Atlético Goianiense por empréstimo, jogadores que o Inter não irá utilizar. Exemplo, como por exemplo o João Pego, que é um jogador que está aí no Internacional, mas está fora dos planos. Do Vitinho, do Gustavo, do Alisson, jogadores do Lucas Rian, jogadores que também estão no sub-20, mas estão fora dos planos, porque já passaram dos 20 anos, não podem inclusive atuar na categoria de base. Então, esses jogadores podem ser emprestados ao Atlético Goianiense por meio de um empréstimo, em troca, por exemplo, do Gabriel Baralhas também por empréstimo, tá bem? Mas é uma negociação que, como eu quero falar pra ti, eu falei anteriormente, é uma negociação que já tá muito caminhada. Obviamente, o jogador quer ver um Internacional, quer disputar uma Libertadores com o Inter, é um jogador que vem com muita ambição e é aquele famoso negócio de ocasião. A direção vai fazer, né, esse movimento para ser um reserva. Obviamente que se jogar bem, pode ser que se torne titular, mas não é aquele movimento para um titular, porque o Inter não precisa de um titular para essa posição, já que tem, né, como eu te falei anteriormente, o próprio Carlos Depena, e além disso a direção ainda negocia a volta, por exemplo, do Charles Arangues, tá bom? Inclusive deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre esse negócio também do Baralhas, tá bom? Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais com novas informações, não esquece, primeiro link na descrição, magu.bet, ó, aproveita lá e faz a tua fezinha, lembrando, o primeiro depósito tu vai ter um bônus de até R$200, tá bom? Grande abraço a todos vocês, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!